Queridos, convido vocês a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 3, a partir do verso 21. Lucas capítulo 3. Lucas, capítulo 3, a partir do verso 21, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado. Vou repetir. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Pai, de estarmos na Tua casa. Estamos aqui, ó Pai amado, entre irmãos. E pedimos a Tua presença em nosso meio. Pedimos, ó Pai amado, pela Tua graça e misericórdia, fala conosco através da Tua palavra. Tua palavra é luz que ilumina, ó Pai amado, todos os lugares escuros e escondidos da nossa alma. A Tua palavra, ó Pai amado, é semente que lançada ao solo, se esse solo for um coração aberto, essa semente produzirá frutos para a Tua honra e Tua glória. Então eu peço, Pai, em nome de Jesus, nesse momento, ilumina a nossa mente, abre o nosso coração, Pai, leva cativo aos pés de Cristo Jesus, nosso Senhor, todo pensamento contrário à santa palavra do Senhor. Essa é a nossa oração, Paizinho querido, Papai, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, quando a gente olha para a Bíblia, pelas lentes do Espírito Santo de Deus, nós enxergamos uma carta de amor. E através dela, nós conhecemos a graça, a bondade, a fidelidade, o propósito de Deus para com o seu povo e os cuidados de Deus para com a nossa vida. Quando eu olho para a palavra, é tremendo ver Deus falando para a gente que mesmo que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, ou que não tenha compaixão do fruto do seu ventre, ainda que isso venha acontecer, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Isso é uma declaração de amor, irmãos, não é verdade? Isso é uma declaração de amor. Eu pergunto, você já foi esquecido por alguém? Por algum colega de trabalho, amigo, algum familiar, até mesmo por pai e mãe? Se você já foi esquecido por algum desses, ou talvez por todos eles, eu quero te dizer nessa noite, o Senhor jamais te esquecerá. Jamais. A continuação desse verso que está lá no profeta Isaías capítulo 49, verso 15, vai dizer para a gente: eis que eu te tenho gravado na palma de minhas mãos. O Senhor não se esquece dos seus. E o profeta Isaías lança essa palavra para o povo de Deus, para a nação de Israel, ou seja, essa palavra, ela é dirigida a um povo que tem uma aliança com o Senhor. Ou seja, Deus está falando para os seus filhos. O apóstolo João, na sua primeira carta, não precisa abrir, ele vai dizer: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Somos chamados filhos de Deus, e de fato o somos. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Somos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Essa é a verdade. Somos filhos. Essa é a verdade que o Senhor nos diz nessa noite.
Somos filhos porque temos uma aliança com o Senhor. A igreja do Senhor é o ajuntamento, é a reunião, é a comunidade dos filhos de Deus. Eu digo para você, isso é o que nós temos de mais valioso. Mais valioso do que qualquer coisa. Mais valioso do que todo e qualquer tesouro dessa terra é saber a quem nós pertencemos. E nós pertencemos ao Senhor Jesus, ao Rei da Glória, ao Rei dos Reis, aquele que vive, reina e reinará para todo sempre. É a Ele que nós pertencemos. Único, exclusivamente a Ele. Pedro vai reforçar para a gente essas verdades, dizendo: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, vocês são povo exclusivo de Deus. Irmãos, quando a gente olha para a palavra, a gente vai vendo Deus afirmando e reafirmando essas verdades de várias maneiras para a gente, porque nós precisamos saber quem nós somos, e nós somos filhos amados de Deus. Além de saber quem nós somos, nós precisamos conhecer profundamente a nossa identidade em Cristo Jesus, e esse é o tema da minha palavra nessa noite. Verdades de quem, melhor dizendo, sobre quem nós somos. Verdades sobre quem nós somos. Eu quero destacar 3 verdades, e aí a gente vai orar, e nós vamos para casa com essa palavra no coração, amém? E a primeira verdade é o seguinte: a sua identidade em Deus é a sua essência. Quem é você? Se eu te faço essa pergunta, qual seria a resposta? Pastor, eu sou um médico, sou um advogado, eu sou um comerciante, eu sou um policial, eu sou um universitário, eu sou um militar, sou isso, eu sou aquilo. Você pode dar a essa pergunta várias respostas, mas na verdade, antes de qualquer coisa, você é um filho de Deus. Isso vem antes de qualquer coisa, todo o resto é função e papel que nós exercemos. É isso que te define, essa é a tua essência, ser um filho de Deus. Isso é o que nos define no mais profundo do nosso ser. Então, antes de eu ser um médico, eu sou um filho de Deus. Antes de eu ser um policial, eu sou um filho de Deus. Antes de eu ser um homem de negócios, eu sou um filho de Deus. Antes mesmo de eu ser até pai, mãe, esposa, marido e filho nessa terra, eu sou filho do Pai Celestial. Essa é a nossa identidade. E isso, amados irmãos, muda toda a dinâmica da nossa vida. Muda tudo, porque no trato com a minha esposa, eu não posso esquecer que eu sou um filho de Deus e que por isso eu devo amá-la como Cristo Jesus amou a sua igreja. Posso ouvir um amém bem forte dos homens casados presentes? Amém. Glória a Deus. Gostei de ver, hein, aí, pastor? A firmeza, hein? Glória a Deus, muito bom. Eu quero aproveitar a oportunidade também, né? Minha esposa está aqui, e dizer: amor, eu amo você. Você é a mulher da minha vida. Depois da salvação em Cristo Jesus, você é o meu melhor presente. Tá bom? Se eu conheço bem minha esposa, ela iria, quando eu descer, ela vai dizer assim para mim: não amemos de palavras, nem verdade, mas sim em ação, em verdade. Brincadeira, queridos, brincadeira. Eu acho que eu ganhei para a noite, não ganhei não? Quem acha que eu ganhei? Levanta a mão. Ei, Deus seja louvado aí, tá vendo, amor? O pessoal tá até fazendo coro. Ah, Jesus, eita. Não posso pensar agora nisso. Os solteiros aí, não quero saber o que eu vou ganhar, tá? Isso não compete a vocês agora, tá? Casa primeiro, depois vocês vão saber, beleza? Vamos continuar aqui na história, Jesus ajuda. Até esqueci o que eu ia falar, deixa eu beber água.
Irmãos, na hora de eu fechar os meus negócios, de eu pagar os meus funcionários, de eu prestar um serviço, eu preciso lembrar de quem eu sou. Na hora de falar sobre outras pessoas, principalmente se essas outras pessoas não estiverem presentes, eu não posso esquecer a quem eu pertenço. Conseguiram enxergar como assumir a nossa identidade como filhos de Deus muda toda a nossa dinâmica de vida? Amém? Certa vez Jesus, numa de suas viagens missionárias, Jesus estava passando pela cidade, pela região de Samaria. E ali, ele com os seus discípulos, ele estava buscando uma hospedagem. Isso está lá em Lucas capítulo 9, você pode ler com calma depois, te deixo como lição de casa. Mas os irmãos que já conhecem a história vão saber que ali eles não foram bem recebidos. Então Tiago e João, tiveram aquela brilhante solução, não é verdade? Senhor, quer que a gente mande descer fogo do céu para consumir todo mundo? Não foi isso? Quem lembra aí do texto, Eles queriam fazer churrasquinho de samaritano. E aí qual foi a resposta do Senhor para eles? Vós não sabeis de que espírito sois. Ou seja, o que Jesus estava dizendo? Olha, vocês não entenderam nada. Vocês não sabem a quem vocês pertencem. Vocês não foram chamados a guerrear, ferir, matar, destruir, abater, exercer juízo, não. Vocês foram chamados à paz, à misericórdia, à compaixão, ao perdão e à graça. Esse é o chamado do povo de Deus. Vocês não estão entendendo? Jesus estava falando para eles, essa não é a essência da nossa identidade. Aí quando a gente vem um pouquinho antes para Lucas capítulo 4, e a gente vai descobrir Jesus dizendo o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo favorável do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o chamado do povo de Deus. Você foi chamado a levantar, curar, libertar, servir, encorajar, resgatar, trazer vida, anunciar as grandezas daquele que te tirou das trevas para a maravilhosa luz. Teu papel não é exercer juízo. Deixa eu acabar com essa raça de pecador. Às vezes dá até vontade, irmãos? Mas Jesus não chamou a gente para isso. E é isso que Jesus estava falando para os seus discípulos. Nós somos responsáveis por trazer vida a um mundo que está morto. Nós somos responsáveis por trazer luz a um mundo que está nas trevas. Nós somos responsáveis para trazer cura a um mundo que está doente. Porque nós somos filhos amados de Deus. Amém? Segunda verdade sobre quem eu sou. As circunstâncias não podem mudar a minha identidade. Nós temos a tendência, irmãos, de querer medir o amor, a bondade e o valor que nós temos para Deus através das circunstâncias. Vou exemplificar. Eu não cozinho, é óbvio, mas por suposição, eu coloquei um bolo lá no forno para assar. Deus seja louvado, não é não? E aí o bolo assou, mas logo depois do bolo ter assado, o gás acabou. Foi o limite ali para o bolo sair, sabe? Aquele jeitinho cheiroso, macio. O que eu digo? Glória a Deus, Deus é bom. Não é verdade? Preciso comprar uma passagem aérea para viajar. Está lá nas alturas, como um avião, a passagem aérea. E os dias vão se aproximando, e a passagem aérea vai ficando mais cara, e aí você já começa a orar para Jesus repreender o devorador, o gafanhoto e tudo mais, não é isso?
e a passagem só sobe, e aí de repente vem aquela promoção relâmpago, né, de poucas horas, e aí você consegue comprar a passagem por menos da metade do preço. O que você diz? Deus seja louvado, Deus é bom, não é isso? Você precisa de ir ao médico, só que para a agenda só tem consulta para daqui a 2 meses. Aí você fala: Senhor, entra com providência, Senhor, ajuda. E aí logo depois você recebe uma ligação com a seguinte informação assim: olha, a gente tem um encaixe para o senhor pode vir ser consultado essa semana. O que você diz? Aleluia, Deus é bom. Agora eu pergunto, se o bolo tivesse solado, se você tivesse comprado a passagem cara, e se a consulta só fosse realizada de fato 2 meses para frente, Deus deixaria de ser bom? Conseguem entender? Com exemplos bem práticos da vida, que a gente vai mensurando o valor que nós temos para Deus através das situações que acontecem na nossa vida? E aí, nisso tudo, irmãos, há um problema, porque eu não posso só ver a bondade de Deus quando as coisas acontecem ao meu favor. Eu não posso achar que Deus não me ama quando as coisas estão dando errado. Conseguem entender isso? E a gente vai andando como um pêndulo, a gente vai o quê? Vacilando em relação à nossa identidade, em relação a quem nós somos. Se eu tenho saúde, Deus me ama. Se chega a enfermidade, Deus não me ama. Se eu tenho sucesso profissional, Deus me ama. Se chega o tempo do desemprego, Deus não me ama. Se tudo está dando certo, glórias a Deus, Deus me ama. Mas quando as coisas começam a dar errado, eu não tenho mais tanta certeza assim, sabe, pastor? Se Deus me ama. Deixa eu dizer uma coisa para você, o seu valor para Deus não muda de acordo com as circunstâncias, porque a sua identidade em Cristo Jesus, ela é imutável. Não muda. Mesmo que você esteja passando lutas e não entenda a forma que Deus escolheu para conduzir a história da sua vida, saiba de uma coisa: Deus te ama e você é valioso para Ele. Olhando para a história de José, a gente vê que na vida dele deu ruim durante muito tempo, né? Aproximadamente, aí, para quem conhece a cronologia da história, uns 13 anos, não é verdade? Mas só que havia um diferencial na vida de José: o Senhor estava com ele. José foi vendido pelos irmãos, mas o Senhor estava com ele. José foi acusado injustamente pela esposa de Potifar, mas o Senhor estava com ele. José foi preso, mas o Senhor estava com ele. O José foi esquecido pelo copeiro durante 2 anos, diz a palavra, mas o Senhor estava com ele. Por que você acha que com você vai ser diferente hoje? Não será. Sabe por quê? O teu Deus, o teu Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E assim como Ele foi com José, Ele vai ser com você hoje, em 2022. Irmãos, as coisas darem certo ou errado, desculpa eu falar assim, eu não estou sendo insensível a alguma luta que você esteja passando, mas não é o que mais importa. O que mais importa é Deus estar ao seu lado quando tudo está dando certo ou quando tudo está dando errado. É isso. Na vida de José estava tudo dando errado, mas ele tinha o mais importante, ele tinha o Senhor ao lado dele. Então, se você é filho, saiba que você tem um Deus que cuida de você o tempo todo e as circunstâncias não podem mudar o amor que o Pai tem por você. Amém? Não pode. Terceiro, nesse ponto eu vou levar um pouquinho mais de tempo. O mundo no qual você está inserido não pode mudar a sua identidade. Vou repetir e no desenvolver desse tópico você vai entender onde eu quero chegar. O mundo no qual você está inserido não pode mudar a sua identidade.
Falando ainda de José, nós sabemos que o desenrolar da sua história chegou um momento em que Deus, o que Deus fez? Deus mudou, né? Deus mudou a sorte de José. E José se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele foi exaltado naquela nação. José recebeu honra. Se você for ler lá em Gênesis capítulo 41, você vai ver que José recebeu roupas de linho fino. José recebeu um cordão de ouro. Eu fico pensando que pode ser aqueles cordão tipo dos pagodeiros, sabe? Aquele negócio, aquele ouro pesado, assim, que o pescoço vai. Além desse cordão de ouro e além das roupas finas, José recebeu um anel, irmãos. Não foi qualquer anel. Foi o anel sinete do faraó. Ou seja, um anel de autoridade do faraó. O anel que o faraó usava para chancelar a sua vontade e os seus decretos. Olha como vamos dizer assim, como esse menino estava sendo exaltado. E aí, irmãos, não para por aí. José recebeu um novo nome. Quem lembra aí o nome de José? Galera bom de EBD vai lembrar. Deixa eu falar logo então. Zafenate Paneia. Ele recebeu um novo nome. José se casou. Ele teve uma esposa chamada Azenate. De brinde, né, veio na família o seu sogro, um sacerdote egípcio chamado Potífera. Estão percebendo o que está acontecendo? José, ele recebeu roupas do Egito. José, ele recebeu um nome egípcio. José se casou com uma mulher egípcia. José passou a viver no seio de uma família de tradição religiosa egípcia. Ou seja, diante desse cenário, quando eu olho para as roupas de José, para o novo nome dele, para a sua esposa, para a sua nova família, para o seu novo estilo de vida, eu vejo apenas um egípcio. E aí é que está o problema. Eu não vejo mais um hebreu que faz parte do povo da aliança. José estava perdendo a sua identidade. E isso tem nome, irmãos. Se chama aculturação, que nada mais é que o processo de modificação cultural de um indivíduo. Pelo contato com a cultura do Egito, José foi se esquecendo das suas raízes. José foi se esquecendo da cultura do seu povo. Não deixe a cultura atual fazer você esquecer de quem você é no Senhor. Amém? José foi se esquecendo. Não permita que isso aconteça com você ou com a sua família. Não existia mais José, o hebreu da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que existia era Zafenate Paneia. Qual o nome do primeiro filho de José? O nome do primeiro filho dele foi Manassés, que significa aquele que foi entregue ao esquecimento. Ou seja, José, ele assimilou o seu novo estilo de vida a um ponto de desejar esquecer a sua origem. José estava abrindo mão da sua identidade. Irmãos, como é triste quando eu paro por poucos minutos para olhar as redes sociais, porque eu vejo crente que viviam aqui conosco, servindo ao Senhor, e quando eu olho para os lugares que frequentam, para as amizades, para o vocabulário, para o novo estilo de vida que adotaram, eu digo, Deus, eu não conheço mais. Eu não conheço mais, Senhor. Não é mais José. Eu estou vendo Zafenate Paneia, eu estou vendo um egípcio. Eu não estou vendo mais um homem, uma mulher, um jovem, uma menina que pertence ao povo da aliança. Irmãos, com isso, entenda bem, eu não estou querendo dizer que o cristão deve ser radicalmente contracultural, não é isso. Eu só estou querendo dizer que muito
daquilo que a cultura nos oferece é sujo, é mau, é impuro, é lascivo, é sensual, é perverso, é diabólico. E tem crente que está achando que está tudo bem, e não está, irmãos. Está de boa, pastor, está tudo normal, está tudo bem. Não está normal, não está bem, não está. Irmãos, Satanás não serve mais os seus manjares à la carte. A serventia agora é rodízio. E o crente está se deliciando com isso tudo e achando que não tem nada a ver. A cultura moderna está ditando os nossos valores, irmãos. Sabe o que isso me mostra? Que nós estamos sendo um povo que tem tido pouquíssimo contato com a palavra de Deus. Experimenta pegar essa palavra aqui, somente no domingo à noite ou de manhã, para vir à igreja. Você acha que você vai conhecer a cultura do céu? Você acha que você vai conhecer os valores do reino? Você acha que você vai conhecer o seu pai? Não vai. Lamento dizer para você, mas não vai. Quer ver algo sutil, irmãos? Vou dar um exemplo, tá? Talvez possa até trazer um pouquinho de polêmica, mas eu acho que não. De uns anos para cá, eu tenho percebido que meninas, melhor dizendo, mulheres, ali na faixa entre os seus 25 e 35 anos, casadas, tá? Nesse cenário aí, nesse contexto familiar, elas estão enxergando a maternidade como um peso e como um fardo. Alguém já percebeu isso? Não estou dizendo, irmãos, tá? O mérito não é, eu não estou dizendo que casou tem que ter filho, eu não estou dizendo que tem uma idade mínima para ter filho, tem uma idade máxima, não, eu entendo muito bem que a dinâmica social, as famílias, né, dentro do nosso contexto social e econômico mudou muito, não é mais como 20 anos atrás, mas eu só estou querendo dizer que aquilo que a palavra de Deus diz que é uma bênção, porque a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor, tem muita mulher achando que é um fardo, que é um peso e que é um castigo. Agora, de onde vem isso? Quer saber qual é a fonte? É só dar uma pesquisada num movimento social / cultural chamado feminismo. E aí você vai entender de onde vem isso. Uma cultura que é totalmente contrária à palavra de Deus. Não vou entrar mais nisso, tá, irmãos? Só assim, en passant a ideia. Você reflete aí. Vamos voltar para a história de José. José, esquecendo a sua identidade, José estava esquecendo a sua missão, porque como eu já disse, José vem da linhagem de Abraão, de Isaac e de Jacó, e os irmãos sabem que Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, ele recebeu um chamado para abençoar todos os povos, todas as famílias, ou seja, essa era a missão de Abraão e por consequência a missão dos seus descendentes, inclusive de José. Então guarda isso que eu vou te falar, a sua identidade, ela aponta para a sua missão. A sua identidade aponta para a sua missão. Então, irmãos, Deus, Ele é infinitamente sábio e perfeito, então Ele nunca te dará uma missão para fazer que seja incompatível com quem você é ou com quem Ele deseja que você se torne. Posso ouvir um amém? A sua missão nunca será incompatível com a sua identidade. Por mais que José quisesse esquecer o seu passado, ele não esqueceria a sua missão. Sabe por quê? Porque Deus antecipou essa missão para José. Lá no seu primeiro sonho, em Gênesis capítulo 37, tudo isso, esses textos que eu vou citando, fica de lição para casa, beleza? Lá em Gênesis capítulo 37, o primeiro sonho que José teve, ele teve aquele sonho em que seus pais e seus irmãos se curvavam diante dele, ali Deus já estava sinalizando, Deus já estava dando indício daquilo que faria através da vida de José. Mas José, ou melhor dizendo, Zafenate Paneia, resolveu caminhar, se distanciando
da sua missão, da sua identidade, esquecendo as suas origens. Mas glória a Deus, a história não termina assim, irmãos. Deus seja louvado. E agora eu quero que você abra agora nesse momento. Abre lá em Gênesis capítulo 45. E aí você vai entender melhor o desfecho da história. Gênesis capítulo 45, a partir do verso 1. Diz assim o texto: José já não podia mais conter-se. Esse é um momento para contextualizar os irmãos em que José se revela aos seus irmãos lá no Egito. Então ele não podia mais se conter diante de todos os que estavam ali e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José. Eu sou José. Glórias a Deus, irmão. Sabe por quê? Porque a força do chamado de José foi mais forte e venceu. Deus seja exaltado. José assumiu novamente a sua origem, a sua identidade, sabia que precisava voltar para os planos que o Senhor tinha para ele. E assim Deus quer fazer com a tua vida. Talvez você tenha esquecido a sua identidade, talvez você hoje, nessa noite aqui, tenha esquecido quem você é em Cristo Jesus, mas é momento de voltar. É momento de voltar, é momento em que o chamado deve falar mais forte, deve prevalecer na nossa vida. Irmãos, os planos de vingança que José tinha contra os irmãos caíram por terra. Os valores do Egito caíram por terra. Zafenate Pané caiu por terra, não existia mais. Agora é José, o hebreu, descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Voltou a ser protagonista da história que Deus tinha escrito para ele. Volte a ser o protagonista da tua história. O Senhor escreveu uma história específica para você, para o seu casamento, para a sua família e para os seus filhos. Nessa história, você não pode ser o coadjuvante. O desejo de cumprir a missão reacende no coração de José. E aí, irmãos? E aí? Ele consegue compreender, ele consegue montar o quebra-cabeça, ele consegue fechar o cenário. Nesse mesmo capítulo, lá no verso 5, ele vai dizendo aos seus irmãos agora: não fiquem aflitos ou furiosos por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Lembra que eu falei? Por mais que você não esteja entendendo a forma em que Deus escolheu para conduzir a história da sua vida, saiba que Ele te ama o suficiente para fazer o melhor por você. Amém? É isso que Ele fez com José. E é isso que a palavra de Deus nessa noite quer nos mostrar, para encher o nosso coração de fé, porque por mais que tudo esteja dando errado na sua vida, no final da história, Deus vai te dar vitória. É isso. Se coloque em pé no seu lugar, em nome de Jesus nesse momento. O desejo do Senhor hoje para a igreja é que a gente possa retomar aquilo que estava parado, que a gente venha novamente a cumprir o nosso chamado, que a gente venha voltar a servir, a orar, a passar tempo com Deus, que a gente volte a se dedicar à palavra e colocar novamente a mão no arado, porque essa é a nossa missão.
pela nossa identidade, foi para isso que Deus nos criou. Então, hoje, nessa noite, você é chamado a voltar a fazer aquilo que Deus sonha para você. E se Deus sonha algo para você, eu digo para você, nada pode te parar. Você, dentro do teu chamado, eu costumo dizer que você é imparável, que você é imbatível, não pela tua força, mas pela destra do Senhor que te sustenta, e essa mesma destra é que te chama, vem comigo, fazer o que eu quero. Pandemia não pode te parar, sistema econômico não pode te parar, política não pode te parar, enfermidade não pode te parar, falta de dinheiro não pode te parar, nada pode te parar se você estiver dentro do teu chamado, exercendo o teu ministério, contando com a graça e com a misericórdia do nosso Senhor. Mas talvez você tenha esquecido que é filho. E Deus me trouxe aqui essa noite para te lembrar. Você é filho. Você é filho. É muito doloroso, é muito triste a gente não saber quem é, porque quem não sabe quem é, não sabe para onde vai. Quem não sabe quem é, não entende o propósito. Quem não sabe quem é em Deus, não permanece firme nas promessas. No texto que a gente leu, logo no início, Deus fala para Jesus: você é o meu filho amado, que me dá prazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus sempre vai te amar. Porque a palavra de Deus diz que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o passado, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa é capaz de nos separar do amor de Deus que foi derramado em Cristo Jesus. Amém? Então, Deus nunca vai deixar de te amar. Mas talvez Ele não esteja tendo prazer na forma que você escolheu viver atualmente. Talvez você não esteja trazendo alegria, porque filho a gente não deixa de amar, mas filho às vezes entristece a gente. Quem é pai sabe disso. Você não foi chamado a ser apenas um filho amado, mas também um filho que dá prazer ao teu pai. Deus nos chamou para dar prazer a Ele, para viver da maneira que Ele quer. Em Cristo Jesus nós recebemos graça para viver de tal maneira que a gente possa fazer o nosso Deus sorrir. A gente não pode abrir mão da nossa identidade e viver como escravo. Deus não te chamou para a escravidão. Deus te chamou para ser livre em Cristo Jesus. Por isso que você está aqui. Porque Deus quer te dar liberdade. Você não nasceu para viver como escravo. Não nasceu. O Senhor Jesus vai dizer: em verdade eu lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa. O filho sim. O filho fica para sempre. Se, pois, o Filho os libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Deus te trouxe aqui para te libertar, pelo poder que há no sangue de Jesus. O Senhor te trouxe aqui para te soltar todas as correntes e todo o cativeiro que te impede de avançar. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer remover da sua vida tudo que impede de você andar com a cabeça erguida como um filho de Deus. É para isso. Se verdadeiramente o Filho os libertar, vocês serão livres. A igreja agora